Meu nome é Daniela, tenho 32 anos, e nunca imaginei que o dia mais marcante da minha vida aconteceria de forma tão improvável, em um lugar que carrega em si silêncio, fé e histórias de devoção. Se alguém me contasse, meses antes, que meu filho viria ao mundo dentro de uma igreja, eu provavelmente riria, pensando que era apenas uma cena de filme dramático ou daqueles relatos inacreditáveis que circulam na internet. Mas a verdade é que foi ali, entre bancos de madeira e vitrais coloridos, que meu destino se uniu ao do meu filho de uma maneira tão intensa, tão arrebatadora, que até hoje, quando fecho os olhos, sinto a mesma mistura de dor, medo e, acima de tudo, um amor imensurável que transformou completamente a minha vida. Quero compartilhar essa experiência com vocês, porque tenho certeza de que ao final dessa história vocês vão entender que, muitas vezes, a vida escolhe os cenários mais improváveis para revelar os maiores milagres. Era uma manhã comum de domingo. O céu estava limpo, e apesar das nuvens distantes, o sol iluminava as ruas com uma calma quase reconfortante. Eu estava grávida de 9 meses, e cada movimento do bebê dentro de mim já anunciava que a qualquer instante ele poderia decidir vir ao mundo. Meu corpo estava cansado, minhas noites já não eram de sono, mas sim de expectativa. Eu havia planejado tudo com cuidado, a mala da maternidade estava pronta, o carro revisado, e meu marido, Pedro, já sabia exatamente a rota até o hospital mais próximo. Mas por mais que planejemos, a vida tem seus próprios caminhos, e naquele dia ela me mostrou que nenhum preparo é capaz de conter o imprevisível. Naquela manhã, acordei com uma sensação diferente. Não era apenas mais um desconforto da gravidez, não era só o peso da barriga ou a ansiedade natural do final da gestação. Era como se meu corpo estivesse anunciando algo. As contrações começaram discretas, quase como cólicas, mas em pouco tempo se tornaram mais fortes e constantes. Lembro-me de olhar para o relógio e perceber que estavam vindo em intervalos regulares. Eu respirei fundo, tentei manter a calma, e avisei Pedro que talvez tivesse chegado a hora. Ele se levantou num pulo, nervoso e ao mesmo tempo empolgado, como quem finalmente via a espera se aproximando do fim. Mas o que não sabíamos era que o destino tinha outro roteiro para nós. Saímos de casa às pressas, mas no meio do caminho, o inesperado aconteceu. O trânsito estava mais intenso do que o normal. Havia uma procissão acontecendo em uma das ruas principais, e a passagem até o hospital estava bloqueada. Eu já estava sentindo dores mais fortes, e a cada minuto que passava, meu corpo gritava que não havia mais tempo a perder. Foi nesse momento de desespero que Pedro, com os olhos arregalados e suando frio, olhou ao redor e disse: "Amor, precisamos de ajuda agora, e a única porta aberta é aquela." Quando olhei pela janela, vi a fachada de uma igreja. As portas estavam abertas, e algumas pessoas entravam para a missa que estava prestes a começar. Meu coração acelerou, não apenas pelas dores, mas também pela incerteza do que viria a seguir. Pedro estacionou o carro rapidamente, me ajudou a descer, e caminhamos apressados até a entrada. Cada passo parecia uma eternidade, e quando atravessamos aquelas portas, o silêncio reverente da igreja foi interrompido pelos meus gemidos de dor. Algumas pessoas se viraram assustadas, outras se levantaram prontamente para ajudar, e em poucos segundos eu já estava cercada por olhares de compaixão, mãos estendidas e vozes oferecendo apoio. A cena parecia surreal. Enquanto o padre se preparava para iniciar a missa, eu estava ali, ajoelhada perto de um banco, respirando fundo e segurando com força a mão de Pedro, que tentava manter a calma, mas cuja expressão denunciava o medo. Uma senhora idosa correu para buscar toalhas no fundo da sacristia, outra trouxe água, e uma jovem ligava desesperada para a emergência. Mas no fundo, todos já sabiam, não havia tempo. O bebê estava decidido a nascer ali, naquele altar improvisado de fé e esperança. Eu fechei os olhos por um instante e pensei: Deus, se é aqui que meu filho vai nascer, então me dá forças. Que esse lugar sagrado seja o abrigo do nosso milagre. E naquele momento, mesmo entre dores e lágrimas, eu senti uma paz inexplicável, como se uma força maior estivesse me segurando pelas mãos e dizendo: "Você não está sozinha." A cada contração, meu corpo se entregava mais ao inevitável. O som da igreja, que antes era apenas de murmúrios e cânticos suaves, agora se misturava aos meus gritos, às vozes aflitas e aos passos apressados. Era como se toda aquela comunidade tivesse se tornado parte do meu parto, como se cada pessoa presente tivesse sido escolhida para testemunhar o nascimento do meu filho. E foi assim, no meio daquelas paredes antigas,
sob a luz colorida que atravessava os vitrais, que a primeira parte da minha história começou. Mas esse é apenas o início. O que aconteceu a seguir foi ainda mais intenso, mais surpreendente e cheio de emoções que marcaram para sempre não apenas a minha vida, mas também a de todos que estavam ali. As dores já não me davam trégua. Cada contração vinha como uma onda avassaladora que arrancava de mim o fôlego e a força, mas ao mesmo tempo trazia a certeza de que meu filho estava mais perto de chegar. Eu tremia, não apenas pelo esforço físico, mas também pela consciência de que estava prestes a viver algo que fugia de todo o planejado. Quando fechei os olhos e respirei fundo, consegui ouvir o som suave dos sinos da igreja ecoando, chamando os fiéis para a missa. Mas, naquele instante, não era apenas uma cerimônia religiosa que iria começar, era a cerimônia da vida, era o nascimento do meu filho, no lugar menos esperado, mas talvez no mais simbólico de todos. Pedro segurava firme a minha mão, mas eu sentia como se fosse eu quem lhe dava forças, porque seu corpo tremia mais do que o meu. Ele tentava me dizer que tudo ficaria bem, mas sua voz embargada denunciava o medo que corria por suas veias. Uma das senhoras que havia se aproximado de nós, chamada Dona Lourdes, assumiu uma postura firme, quase como se já tivesse vivido aquela situação antes. Ela se ajoelhou ao meu lado e disse com um tom de voz firme e acolhedor: "Calma, filha, você vai conseguir. Respira comigo. Seu bebê vai nascer bem, aqui e agora. Deus já preparou esse momento." Enquanto ela falava, outras pessoas se organizavam de forma quase instintiva. Trouxeram toalhas limpas, garrafas de água, panos improvisados, e até algumas almofadas de joelho da igreja foram colocadas no chão para que eu tivesse algum suporte. O padre, surpreso e ainda um pouco atônito, se aproximou de nós com um olhar preocupado, mas ao mesmo tempo cheio de ternura. Ele colocou a mão sobre minha cabeça e fez uma oração baixinha, pedindo força, proteção e vida. E naquele instante, apesar de toda a dor, eu senti que algo maior realmente nos envolvia. As contrações vinham cada vez mais fortes e intensas, e eu já não conseguia conter os gritos. Meu corpo parecia estar em chamas, mas dentro dessa dor havia também uma força que eu jamais tinha experimentado antes. Eu sabia que meu filho estava a caminho e que não havia como voltar atrás. Meu coração acelerava e, ao mesmo tempo, uma coragem inexplicável me tomava. Não importava onde, não importava como, eu estava pronta para trazê-lo ao mundo. Foi então que uma jovem enfermeira, que estava entre os fiéis e havia ido apenas assistir à missa, correu até mim. Seu nome era Camila. Ela se apresentou rapidamente, dizendo que trabalhava em um posto de saúde próximo e que tinha experiência com partos de emergência. Ao ouvir isso, senti uma onda de alívio percorrer meu corpo. Era como se o universo tivesse preparado cada detalhe, colocando as pessoas certas naquele lugar, naquela hora, apenas para garantir que meu filho chegasse em segurança. Camila rapidamente assumiu o controle da situação. Pediu água fervida na cozinha da igreja, organizou as toalhas, orientou Pedro a apoiar minha cabeça e me ajudou a respirar entre as contrações. Ela falava com firmeza e clareza, e sua presença me deu forças. Eu sabia que ainda havia risco, mas naquele instante, dentro daquela igreja, eu não me sentia sozinha. Cada pessoa ali se tornou parte do meu suporte. As dores aumentavam, meu corpo parecia se partir em dois, e a cada grito meu, as pessoas ao redor murmuravam palavras de incentivo. Eu ouvia frases como: "Você consegue", "Força, mãe, estamos com você". Era como se uma energia coletiva tivesse se formado ao meu redor, sustentando-me em cada segundo. O som dos cânticos, que alguns ainda entoavam em voz baixa, misturava-se com meus gemidos, e aquela cena que poderia ter sido caótica se transformou em algo quase sagrado. Em determinado momento, senti uma pressão diferente, um instinto quase animal tomou conta de mim. Meu corpo sabia que estava na hora, e Camila confirmou: "Ele está vindo, Daniela. Concentre-se, ouça o seu corpo. Vamos juntos." A igreja inteira parecia prender a respiração naquele instante. Eu me agarrei à mão de Pedro, olhei nos olhos dele, mesmo entre lágrimas e suor, sussurrei: "Nosso filho vai nascer aqui, amor." Ele respondeu apenas com um aceno emocionado, porque as palavras já não saíam. Com a ajuda das orientações de Camila e os empurrões desesperados que meu corpo exigia, eu entreguei tudo de mim naquele momento. O tempo parecia não existir, era apenas dor, esforço e esperança. E então, após minutos que pareceram eternidades, ouvi o som mais lindo que já escutei em toda a minha vida:
o choro forte do meu filho ecoando pelas paredes da igreja. Naquele instante, não havia mais procissão, missa ou rotina. Todos que estavam presentes se levantaram, aplaudiram, choraram e se emocionaram com aquele milagre. Camila ergueu meu bebê para que eu pudesse vê-lo, e quando ele foi colocado sobre o meu peito, senti o mundo inteiro parar. A dor desapareceu, o medo se dissolveu, e o único sentimento que restava era o amor. Um amor tão intenso, tão absoluto, que tomou conta de cada parte do meu ser. Meu filho nasceu dentro de uma igreja, cercado por estranhos que se tornaram parte da nossa história, embalado por cânticos de fé e lágrimas de emoção. Naquele momento, compreendi que a vida escolheu o cenário perfeito para nos mostrar que milagres acontecem quando menos esperamos. Mas essa foi apenas a chegada. O que veio depois, as reações, a solidariedade, e até mesmo a forma como a comunidade abraçou nossa história, foi algo que jamais poderei esquecer. O choro do meu filho ainda ecoava dentro da igreja quando, por um breve instante, tudo ficou em silêncio ao meu redor. Eu olhava para aquele rostinho pequeno, ainda enrugado e avermelhado, e sentia meu coração explodir em amor. Pedro chorava sem vergonha, as lágrimas desciam em cascata por seu rosto, e ele não conseguia desviar os olhos de nós dois. Ele segurava minha mão com tanta força que parecia querer gravar em si aquele momento para sempre. O tempo parecia suspenso, como se o universo tivesse parado apenas para testemunhar a chegada do nosso milagre. De repente, o silêncio foi rompido por um aplauso espontâneo. Uma, duas, três pessoas começaram a bater palmas, até que toda a igreja se levantou em coro, celebrando aquele nascimento como se fosse de todos. Nunca me esquecerei da cena: idosos com lágrimas nos olhos, jovens sorrindo emocionados, crianças olhando curiosas e encantadas, como se tivessem presenciado algo mágico. O padre, ainda ao meu lado, ergueu a mão e disse em voz alta: hoje, esta casa de Deus se tornou também casa da vida. Que todos aqui sejam testemunhas desse milagre. Eu tremia, não apenas pela intensidade do parto, mas pela imensa oda de amor e solidariedade que nos envolvia. Nunca me senti tão acolhida, tão protegida, tão parte de algo maior. Era como se cada pessoa ali tivesse recebido uma missão divina: estar presente no nascimento do meu filho. E, de alguma forma, todos compreenderam a grandiosidade daquele momento. Camila, a enfermeira que havia sido enviada como um verdadeiro anjo, ainda cuidava de nós com precisão e doçura. Ela verificou a respiração do bebê, limpou-o com cuidado, improvisou um pequeno cobertor com uma manta trazida por uma das fiéis e me ajudou a posicioná-lo sobre meu peito. Ele está perfeito, Daniela. Forte, saudável, cheio de vida. Você foi incrível, disse ela, com um sorriso de alívio estampado no rosto. Eu a agradeci em lágrimas, mas sabia que nenhum agradecimento seria suficiente. Ela não apenas havia me ajudado a dar à luz, mas havia sido parte essencial de transformar aquele momento em algo seguro e inesquecível. Para mim, Camila se tornou uma espécie de anjo humano, alguém que apareceu no instante certo para cumprir um papel que mudaria nossa vida para sempre. Enquanto isso, Pedro não parava de acariciar nossa criança. Ele repetia baixinho: meu filho, você chegou. Era como se cada palavra dele fosse uma oração silenciosa. Eu nunca tinha visto Pedro tão vulnerável, tão entregue. Ele, que sempre tentou ser racional e firme, agora era apenas um homem tomado por emoção, reconhecendo que a vida havia nos dado um presente maior do que qualquer coisa que poderíamos planejar. A missa, que nunca começou, transformou-se em uma celebração única. O padre, emocionado, pediu que todos rezassem por nós, agradecendo pelo nascimento daquela criança. Ele improvisou uma bênção, colocando a mão sobre a cabeça do meu filho e pedindo que Deus o protegesse, iluminasse seus caminhos e que a vida dele fosse sempre rodeada de amor. As palavras ecoaram dentro de mim com tanta força que não consegui conter o choro. Sentia que aquele momento era sagrado, que cada detalhe havia sido desenhado para marcar nossas vidas de maneira eterna. Depois da bênção, as pessoas começaram a se aproximar timidamente, algumas para oferecer ajuda, outras apenas para olhar o bebê de perto. Recebi abraços de desconhecidos, palavras de incentivo, e até presentes improvisados: uma garrafinha de água, um terço, uma pequena medalha de santo. Cada gesto carregava um carinho genuíno, e eu sentia que estávamos sendo acolhidos não apenas por uma comunidade, mas por uma família que havia se formado naquele instante. O curioso é que ninguém parecia querer ir embora. Todos permaneciam ali,
como se esperassem o próximo capítulo daquela história. Era como se o nascimento do meu filho tivesse dado um novo significado àquele domingo comum. E eu, deitada no chão acolchoado por almofadas improvisadas, com meu bebê sobre o peito, me sentia parte de algo que jamais poderia ser explicado apenas com palavras. Logo depois, a ambulância finalmente chegou. Os paramédicos entraram apressados, mas ao verem que o bebê já havia nascido e estava bem, relaxaram. Um deles sorriu e disse: "Vocês conseguiram sem a gente, e em grande estilo." Ele me ajudou a me levantar com cuidado, enquanto outro preparava a maca. Mas, antes que me levassem, eu pedi apenas um instante a mais dentro daquela igreja. Eu queria guardar aquela cena dentro de mim. Olhei ao redor e vi os rostos emocionados de todos que estavam ali. Respirei fundo e, com a voz embargada, disse: "Obrigada. Obrigada a cada um de vocês. Meu filho nasceu cercado de amor, e isso é algo que nunca vamos esquecer." Algumas pessoas choraram ainda mais ao ouvir minhas palavras, e eu percebi que aquele momento não tinha transformado apenas a minha vida, mas também a delas. Quando fui colocada na maca e conduzida até a ambulância, aplaudiram novamente. Era como se estivéssemos saindo de uma cerimônia de celebração da vida. E enquanto as portas se fechavam, ainda conseguia ouvir os sinos da igreja tocando. Para muitos, era apenas o anúncio do horário da missa. Para mim, era o som que marcava o início da vida do meu filho e uma lembrança que ficaria gravada para sempre em minha alma. Aquele parto dentro da igreja não foi apenas o nascimento de um bebê. Foi o nascimento de uma nova Daniela, de uma nova família, de um novo significado para a palavra milagre. E eu sabia que ainda havia muito mais a viver e a sentir depois daquele dia. Quando a ambulância saiu em direção ao hospital, eu me encontrava entre dois mundos, o do corpo cansado e dolorido pelo parto e o do coração leve, inundado por um amor que não cabia em mim. Meu filho dormia tranquilo nos meus braços, ainda envolto na manta improvisada que Camila havia usado para aquecê-lo, e eu não conseguia parar de encarar aquele rostinho tão pequeno, tão perfeito, tão meu. A cada segundo que passava, uma avalanche de pensamentos me invadia. O medo que senti quando percebi que não chegaria ao hospital, a força que encontrei em mim mesma para suportar a dor, e principalmente a cena da igreja lotada, transformada em um palco de solidariedade e fé. Tudo parecia um sonho, daqueles que acordamos em lágrimas, mas que carregam uma verdade profunda demais para ser esquecida. Pedro não desgrudava de nós. Dentro da ambulância, ele segurava minha mão com uma firmeza quase desesperada, como se precisasse ter certeza de que eu continuava ali, viva, real, junto a ele. De vez em quando, ele passava os dedos delicadamente pelo rosto do bebê, como se confirmasse que aquilo tudo realmente estava acontecendo. Seus olhos ainda estavam vermelhos de tanto chorar, mas agora havia neles uma luz diferente, um brilho de quem havia encontrado um novo propósito. "Você foi incrível, Dani, eu nunca vou esquecer do que você fez hoje. Você deu à luz ao nosso filho no lugar mais improvável, e transformou todos em testemunhas de um milagre", sussurrou, com a voz embargada. Chegamos ao hospital sob o olhar curioso de médicos e enfermeiros. Não era comum receberem uma mãe que já havia dado à luz antes mesmo de chegar, ainda mais em circunstâncias tão singulares. Fui levada para um quarto de observação, e meu filho foi examinado com toda a atenção possível. O médico confirmou o que Camila já havia antecipado. Ele estava saudável, com respiração firme, coração forte e sem qualquer complicação. Era, como disseram, um bebê que veio ao mundo com pressa, mas com saúde de sobra. Ao ouvir isso, chorei novamente, sentindo um alívio indescritível. Enquanto eu descansava, Pedro ligava para nossos familiares, contando em prantos e risadas nervosas o que havia acontecido. Do outro lado da linha, o choque era imediato, seguido de incredulidade, por fim, emoção. Minha mãe chegou ao hospital em prantos, dizendo que nunca teria imaginado que seu neto escolheria nascer dentro de uma igreja. Ela beijava minha testa sem parar, repetindo que eu era uma guerreira e que aquele menino já havia chegado carregado de bênçãos. Outras pessoas da família também vieram, cada uma com um olhar de espanto e ternura, todas querendo ouvir cada detalhe daquela história que parecia saída de um livro. Mas o que mais me surpreendeu foi o que aconteceu nas horas seguintes. Lembram-se daquelas pessoas que estavam na igreja? Muitas delas foram até o hospital para nos visitar. Algumas trouxeram flores, outras trouxeram lembrancinhas improvisadas, como se fossem padrinhos de coração daquele bebê que haviam ajudado a receber no mundo. Dona Lourdes, a senhora que havia me amparado,
apareceu com um terço nas mãos e o colocou sobre o berço do meu filho, dizendo: Este menino nasceu cercado de fé, e que a fé continue iluminando cada passo dele. Camila, a enfermeira que se tornou nosso anjo, também foi até lá. Quando entrou no quarto, não consegui me conter, abracei-a forte, com lágrimas nos olhos, repetindo várias vezes que eu jamais teria conseguido sem ela. A comunidade daquela igreja nos acolheu de uma forma que eu nunca poderia imaginar. Muitas pessoas, mesmo sem nos conhecer profundamente, passaram a nos considerar parte de suas vidas. O padre, em uma visita ao hospital, disse com um sorriso emocionado: Vocês trouxeram vida para dentro da casa de Deus, e isso jamais será esquecido. Ele contou que, no domingo seguinte, a missa inteira seria dedicada em agradecimento pelo nascimento do meu filho, e que todos estavam ansiosos para celebrar conosco. Aquilo me deixou sem palavras. Eu percebi que o nascimento do meu filho não havia marcado apenas a minha vida, mas também havia tocado o coração de uma comunidade inteira. Durante as noites no hospital, enquanto observava meu bebê dormir, eu refletia sobre tudo. Sempre imaginei que o parto seria algo íntimo, vivido apenas por mim, Pedro e os médicos, mas a vida havia me mostrado outro caminho. Meu filho não nasceu apenas para nós. Ele nasceu diante de dezenas de testemunhas, como se fosse um sinal, uma mensagem de que sua vida teria um propósito especial. Essa sensação me invadia cada vez que lembrava do som dos aplausos, das lágrimas nos olhos das pessoas e do brilho nos vitrais da igreja quando ele deu seu primeiro choro. Eu também pensava no medo que senti e na força que descobri ter dentro de mim. Nunca me considerei uma mulher fraca, mas também não sabia que seria capaz de suportar tamanha dor e ainda encontrar serenidade no meio do caos. Aquela experiência me mostrou uma Daniela que eu mesma desconhecia. Mais corajosa, mais resiliente, mais consciente do valor da vida. Não era apenas meu filho que havia nascido ali. Eu também havia renascido como mãe, como mulher, como ser humano. No terceiro dia, quando recebi alta, fomos levados de volta para casa. Mas, antes de seguirmos direto, Pedro tomou uma decisão. Passamos novamente pela igreja. Era como se precisássemos fechar o ciclo, agradecer no mesmo lugar onde tudo havia começado. Quando entramos, com nosso filho já nos braços e envolto em roupas limpas e confortáveis, fomos recebidos com alegria. As pessoas que estavam lá nos reconheceram imediatamente e se aproximaram, algumas ainda emocionadas. O padre fez uma breve oração, e eu chorei novamente, tomada pela certeza de que aquela igreja se tornaria para sempre um marco em nossa vida. Naquela noite, em casa, enquanto embalava meu bebê nos braços, pensei em como a vida é surpreendente. Eu havia planejado cada detalhe do parto, mas o destino me mostrou que existem experiências que fogem de qualquer controle humano. Meu filho escolheu nascer no altar da fé, cercado de amor e esperança, e isso, para mim, era um recado do universo. A vida é um milagre, e devemos abraçá-la em toda sua imprevisibilidade. Mas, embora eu acreditasse que o capítulo mais intenso já tivesse passado, eu não imaginava que a história ainda renderia frutos inesperados, transformando não apenas a minha trajetória, mas também a de muitas outras pessoas que estiveram presentes naquele dia. Hoje, quando olho para trás, parece impossível acreditar que tudo aconteceu exatamente daquela maneira. Passaram-se meses desde o dia em que meu filho nasceu dentro de uma igreja, e ainda assim cada detalhe continua vivo em minha memória, como se tivesse ocorrido ontem. Às vezes, fecho os olhos e consigo sentir novamente o frio do chão sob meu corpo, o aperto da mão de Pedro, os cânticos que ecoavam suavemente enquanto eu gritava de dor, e, por fim, aquele choro agudo e forte que anunciou a chegada da vida. Foi nesse instante que compreendi, com toda a intensidade, que o nascimento de uma criança não é apenas um acontecimento biológico. É um milagre, é a tradução do amor em sua forma mais pura. Nos dias que se seguiram, nossa história correu pela cidade. Pessoas que eu jamais havia visto me paravam na rua para perguntar sobre o bebê, para me abraçar ou até mesmo para contar como se emocionaram ao ouvir falar do parto na igreja. O padre comentou que nunca havia presenciado algo semelhante, e que, para ele, aquele domingo se transformou em um dos momentos mais marcantes de sua vida pastoral. A missa seguinte foi lotada, não apenas pelos fiéis habituais, mas também por curiosos que queriam ver de perto a criança que havia nascido sob os vitrais coloridos. Quando entrei na igreja com Pedro e nosso filho no colo, o ambiente inteiro se encheu de aplausos e lágrimas. Foi como se meu bebê já tivesse se tornado parte da história daquele lugar. E, de certa forma, tornou mesmo.
o altar onde tudo aconteceu ganhou um significado diferente. Muitas pessoas começaram a dizer que se sentiam mais conectadas à fé após testemunhar, ou apenas ouvir falar, do nascimento. Eu, que antes via a igreja como um espaço de oração, agora a enxergo também como o berço da vida, o lar do milagre que mudou a minha trajetória. Sempre que passo por lá, sinto que uma parte da minha alma ficou gravada entre aquelas paredes, como se o tempo tivesse parado para sempre no instante em que ouvi o primeiro choro do meu filho. Pedro também mudou. Aquele homem que sempre foi racional, que muitas vezes duvidava do improvável, passou a enxergar a vida com outros olhos. Ele costuma dizer que, naquele dia, nasceu não apenas o filho, mas também um pai. Sua ligação com nosso bebê é algo indescritível. Ele o embala, canta para ele, conversa como se fossem melhores amigos. É como se o cenário em que nosso filho nasceu tivesse reforçado em Pedro a certeza de que a vida é sagrada demais para ser vivida com pressa ou indiferença. Ele se tornou mais presente, mais amoroso, mais humano. E eu? Eu me transformei profundamente. Antes do parto, eu era uma mulher ansiosa, sempre querendo ter controle sobre tudo. Planejei cada detalhe da gravidez, desde a cor do quartinho até o caminho para o hospital. Mas a vida me mostrou que não se pode controlar o incontrolável. Hoje, aprendi a confiar mais, a entregar, a acreditar que mesmo nos cenários mais improváveis pode existir beleza, pode existir luz. Eu carrego comigo a lembrança de que a dor pode ser atravessada com coragem e que, mesmo quando tudo parece fora de lugar, existe uma ordem secreta conduzindo nossos passos. O mais bonito, no entanto, é perceber como essa história tocou outras pessoas. Recebo mensagens até hoje de mães que dizem ter encontrado força no meu relato. Algumas contam que tinham medo do parto, mas que, ao ouvirem que meu filho nasceu em um banco de igreja, cercado de desconhecidos, perceberam que não estão sozinhas em seus medos. Outras me dizem que se emocionaram e que passaram a acreditar mais no poder da vida. Isso me faz compreender que o nascimento do meu filho não foi apenas um presente para mim, mas também uma forma de inspirar e fortalecer outras mulheres. Com o tempo, percebi que aquele dia deixou marcas profundas em todos que estavam presentes. Dona Lourdes, a senhora que me ajudou desde o início, passou a visitar-nos frequentemente. Ela se tornou como uma avó de coração para o bebê, trazendo sempre histórias e bênçãos. Camila, a enfermeira, ganhou nossa eterna gratidão e hoje é considerada parte da família. Não há aniversário, nem data especial, em que não a convidemos para estar conosco. O padre, por sua vez, disse que pretende contar a história do nascimento do meu filho por muitos anos, como um testemunho vivo de fé e esperança. E meu bebê, que nasceu rodeado de tanta emoção, cresce cercado por amor. Sempre que o olho, penso no quanto sua chegada foi única. Às vezes, pergunto-me se ele entenderá, um dia, a grandiosidade de sua história. Contarei para ele, quando for maior, cada detalhe, o trânsito que nos impediu de chegar ao hospital, as portas abertas da igreja, os braços de estranhos que se tornaram apoio, o coro de palmas que acompanhou seu primeiro choro. Quero que ele saiba que sua vida começou assim, no improvável, no extraordinário, e que, por isso, ele deve sempre acreditar que não existem limites para o que pode alcançar. Ao compartilhar tudo isso com vocês, quero deixar uma mensagem: a vida não segue os nossos planos. Ela nos surpreende, nos coloca diante de cenários que nunca imaginaríamos viver. Mas, se tivermos coragem de atravessar esses momentos, podemos descobrir forças que desconhecíamos em nós mesmos e testemunhar milagres que transformam não apenas nossa própria história, mas também a de todos ao redor. Meu filho veio ao mundo dentro de uma igreja. E, naquele dia, não nasceu apenas uma criança. Nasceu uma mãe, nasceu um pai, nasceu uma comunidade unida por um milagre. Essa é a lembrança que carregarei para sempre, que mesmo nas dores mais intensas, é possível florescer vida, amor e esperança. E eu espero, de coração, que essa história também desperte em você a certeza de que, não importa o lugar, não importa o momento, a vida sempre encontrará um caminho para se revelar de forma extraordinária. Se essa história tocou o seu coração, deixe um comentário contando como você se sentiu e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam o poder desse milagre. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais relatos emocionantes como esse. Afinal, histórias assim nos lembram que a vida, com toda a sua imprevisibilidade, é sempre um presente sagrado.